Mãos abençoadas, pés abençoados, bens multiplicados. Esse é o nosso tema do nosso vídeo e eu quero que você fique até o final, porque no final eu quero poder orar por você e consagrar ao Senhor as suas mãos e os seus pés, para que você tenha os seus bens multiplicados. Amém? É muito interessante porque quando nós falamos sobre temas como esse, bênção, multiplicação, nós ficamos pensando por que algumas pessoas não conseguem acessar essa bênção de Deus. Por que elas não conseguem se apropriar pela fé dessas bênçãos de Deus. O Salmo, capítulo de número 90, o Salmo 90, eu quero ler com você o verso de número 17. Salmo 90, verso 17. O texto diz assim: E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Meus queridos, a Bíblia diz que os homens glorificariam a Deus. Jesus disse que os homens glorificariam a Deus pelas obras das nossas mãos. Ou seja, aquilo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Mas existe uma diferença de pessoas que produzem usando as suas mãos sem a bênção de Deus, e pessoas que produzem usando as suas mãos porque as suas mãos são abençoadas, então o que elas produzem glorifica a Deus. Mãos abençoadas. A Bíblia mostra no livro de Jó, capítulo 1, verso 10, o porquê que o diabo estava tão furioso com Jó. Ele se apresentou diante de Deus e Deus falou que Jó era um homem justo e íntegro. E então o diabo disse a Deus: mas ele só é o que é porque o Senhor abençoou as obras das suas mãos. O Senhor abençoou as obras das suas mãos. Em Deuteronômio 28, verso 12, diz que Deus daria chuva no seu tempo e abençoaria as obras das suas mãos. Eu quero liberar essa bênção sobre a tua vida e declarar, levante as suas mãos assim, eu quero declarar que as suas mãos são abençoadas. Mas não basta ter as mãos abençoadas, é necessário que os pés também sejam abençoados. Jesus, ele disse para Josué no capítulo de número 1, ele falou no versículo de número 9, ele disse que Josué deveria se esforçar e ter muito ânimo, porque o Senhor o abençoaria em toda a sua caminhada. Eu quero ler com você o texto de Josué, capítulo de número 1, e o verso 9 diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Os meus pés só são abençoados, porque eu ando pisando no chão de Deus. Vou dizer de novo, os meus pés só são abençoados, porque eu ando pisando no chão de Deus. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A Bíblia diz em Isaías capítulo 52, verso 7, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então há uma bênção especial sobre os seus pés. E todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, abençoados, como Deus prometeu a Josué, ele vai dar por herança a você também. Mãos abençoadas, pés abençoados, bens multiplicados. Eu quero ler com você segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. A partir do verso 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio os credores a levar-me os meus 2 filhos para serem abençoados. Mãos abençoadas, pés abençoados, bens multiplicados. Agora, não adianta ter as mãos abençoadas, os pés abençoados e não conseguir multiplicar os seus bens. O primeiro inimigo da multiplicação chama-se dívida.
Essa mulher, ela tinha um marido, ele estudava na escola de profetas, veio a morrer, temia ao Senhor. Só que tem um porém, ele deixou dívidas. E quando ele deixou dívidas, os credores vieram para levar os 2 filhos como escravos. Sabe? Qual é a dívida que está fazendo com que os credores tirem algo de você? Eu encontrei uma pessoa e ela dizia: pastor, eu não tenho paz. O tempo todo são os credores me ligando, querendo falar comigo, querendo me cobrar. Queridos, é assim, o maior inimigo da multiplicação chama-se a dívida. Agora, há um jeito de resolver isso, para que as nossas mãos sejam abençoadas, os nossos pés sejam abençoados e os nossos bens se multipliquem. É você estar diante do profético. Essa mulher, ela estava diante do profeta Eliseu, que representava o profético. No verso 2 diz assim: e Eliseu lhe disse: o que é que eu vou fazer por você? Declara-me o que é que você tem em casa. E ela disse para o profeta: a tua serva não tem nada em casa, vírgula, a não ser uma botija de azeite. É interessante aqui porque eu nunca vi, de verdade, Deus deixar alguém sem nada. Deus sempre vai deixar algo que parece que não tem nenhuma expressividade. Parece que com aquilo que tem não vai acontecer nada. Deus não precisa de nada grande para fazer coisas grandes. Deus, para fazer coisas grandes, ele só precisa de algo pequeno. Você lembra na multiplicação dos pães? Aquele garoto só tinha 5 pães e 2 peixes. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes. E os discípulos o encontrou no meio da multidão e gritou para Jesus: achei alguém que tem. Mas o que ele tem não é suficiente para todo mundo. Perceba, eles não têm, os discípulos não tinham, e tentava desmerecer o pouco que o outro tinha. Para talvez alguém desmereça o pouco que você tem. Mas o pouco que você tem é suficiente para Deus fazer o que precisa ser feito. No versículo de número 11 de João, no versículo de número 11 de João 6, a Bíblia diz que Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, levantou para o céu, deu graças, e quando devolveu aos discípulos, devolveu potencializado, multiplicado. Quanto mais eles davam pão, mais o pão se multiplicava, a ponto de sobrar. Alimentou toda a multidão e ainda sobrou. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser extraordinário. Amém? O texto diz assim: então disse ele, disse o profeta: vai lá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. Aí o profeta diz: não poucos. Tem 2 perspectivas aqui para a multiplicação de bens. A primeira perspectiva é a perspectiva da viúva. Quando o profeta perguntou: o que é que você tem em casa? Ela primeiro disse: não tenho nada. Sabe, às vezes nós estamos tão focados no nada que a primeira coisa que nós respondemos é: não temos nada. Mas de repente ela falou: não, mas eu tenho uma botija de azeite. É como se ela desmerecesse o pouquinho que ela tinha. Agora, quando chegou a vez do profeta dar um comando para ela, falou: vai e pega vasos com os teus vizinhos e não pega pouco, porque o que Deus vai fazer é muito. Fique tranquilo, Deus está aumentando a sua capacidade para receber a maior multiplicação da sua vida sobre os seus bens. Amém? A Bíblia diz que ela foi, fez o que o profeta pediu, entrou para a casa dela e começou o processo, E ela pedia os vasos, os filhos iam dando os vasos, até que ela pediu o último vaso e o filho disse: não tem mais vaso. Então o azeite parou. Perceba, os céus estará sempre disponível para você, se você aumentar a sua capacidade para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu declaro que está vindo aí essa multiplicação de Deus sobre a tua vida. Amém? Mãos abençoadas, pés abençoados, bens multiplicados. Agora olha que interessante, é o último versículo, porque ela foi até o homem de Deus. Quando o milagre aconteceu, ela correu para o homem de Deus. Escuta uma coisa, quando essa multiplicação de bens vier sobre a sua vida e você entender que foi um milagre, não adianta você tentar achar na terra meios de administração, porque foi Deus quem te deu. Se Deus deu a multiplicação de bens, Ele também vai dar estratégia para que você possa sobreviver. A Bíblia diz no versículo de número 7, o profeta disse a ela: então veio ela e o fez saber o homem de Deus, o profeta, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vão viver do resto. O que Deus fará na sua vida será algo grande. Amém? E vai sobrar para você viver muito bem. Amém? Então declare comigo assim: mãos abençoadas, pés abençoados, bens multiplicados. Vamos orar?
para que essas 3 bênçãos venham sobre você, para que os céus adestre a sua mão, habilite as suas mãos, para você, através das suas obras, glorificar a Deus. Amém? Então feche seus olhos onde você está agora, se você crê nesta oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desta pessoa, que agora os céus tocam as mãos dela, os pés dela, e gera multiplicação de bens. Em nome de Jesus. Pai, não há nada que possa parar esse fluxo agora. Ele ficou até agora, assistiu até o final, e ele merece receber agora essa bênção do Senhor. Senhor, abençoe as obras das mãos dele. Em nome de Jesus. Pai, que os pés dele sejam abençoados. O salmista no Salmo 119, 105, ele disse que lâmpada para os pés é a tua palavra. Que essa pessoa possa ter os pés iluminados agora, para que ela não tropece. Senhor, a tua palavra também diz em Mateus capítulo 18, que se o pé fazer tropeçar, arranca. Senhor, que os nossos pés sejam abençoados, para não nos fazer tropeçar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você recebe esta palavra. Primeira coisa que você vai fazer, se você não segue o pastor Elias Apelles, você vai seguir, tá? Coloca aí, tá bom? Nos comentários, mãos abençoadas, pés abençoados e multiplicação de bens. Curta este vídeo. E eu gostaria que você abençoasse o maior número de pessoas que você pode. Comece a compartilhar com pessoas que você também quer que seja abençoada, tá bom? Se inscreva no canal, acione o sininho para você receber notificação e salva o nosso vídeo, porque você vai vir dar testemunho aqui neste vídeo. Que Deus te abençoe. Paz, tchau.